Já viu alguém ganhar um primeiro lugar na vaquejada e na outra nem bater a senha? Da mesma indagação que a gente está fazendo hoje, por que um atleta corre muito bem em uma ou tem uma super performance em uma competição ou na vaquejada e em outro não? E aqui eles viram que é o seguinte, em esportes que tem algum julgamento, tem um juiz que vão dar notas, onde essas notas são, de toda forma, quando tem um juiz, é subjetivo, essa variabilidade de performance pode ser enorme, por exemplo, no surf. E hoje, ao final, vou dar meio que uma receita passo a passo que qualquer um de vocês podem fazer para ter uma boa confiança e evitar que você tenha essa montanha-russa, exatamente, a oscilação de ter um dia um resultado muito bom, uma performance muito boa, e outro dia você correr péssimo, naqueles dias que a gente vai para a corrida, corre 2 bois seguidos e não tem nenhum resultado. Hoje a gente vai falar o que é que afeta a gente realmente ter um dia de performance, desempenho muito bem e outro dia não. Eu não sei se vocês já viram, eu ia perguntar mais adiante, mas já viu alguém ganhar um primeiro lugar na vaquejada e na outra nem bater a senha? E talvez a gente não precise nem levar talvez pro extremo de, talvez tem muita gente que tá começando aqui e ainda não ganhou nem seu primeiro prêmio, não ganhou seu primeiro lugar, mas você correu muito bem em um dia, uma semana, e às vezes você foi corrida 2 semanas seguidas, e na outra semana você não correu muito bem. Então, hoje a gente vai dar uma olhada nesse, pode assim, nessa montanha-russa, eu chamo montanha-russa porque um dia é uma performance lá em cima e outro dia lá embaixo. Então, é isso que a gente vai ver hoje. E também, hoje a gente vai... Eu recomendo muito que vocês vá para o YouTube para assistir, porque eu vou mostrar até exemplos meus. Quando for coisa ruim, eu vou falar minha, porque uma vez eu tenho um exemplo para fazer análise, avaliar uma pessoa e a pessoa queria até mover uma ação contra mim. Apesar de não ter nome da pessoa nem nada, mas tinha um vídeo que passava a pessoa e o pessoal não gosta muito, né? Então, os exemplos ruins eu vou usar o meu para que ninguém se sinta ofendido, porque é estranho, né? Todo mundo erra, mas ninguém parece que gosta de ver seu erro. Mas enfim, e hoje, ao final, eu vou dar meio que uma receita, ou assim, um passo a passo que qualquer um de vocês podem fazer para, enfim, eu acho que eu já estou adiantando muito, mas que qualquer um de vocês pode fazer para ter uma boa confiança e evitar que você tenha essa montanha-russa, exatamente, a oscilação de ter um dia um resultado muito bom, uma performance muito boa, e outro dia você correr péssimo, naqueles dias que a gente vai para a corrida, corre 2 bois seguidos e não tem nenhum resultado. Então é para isso, é nessa linha que a gente vai trabalhar hoje. Quem está no YouTube aí, gostaria de saber como é que está o áudio, nunca sei como é que está o áudio, vocês confirmando, a gente dá início aqui a mais esse encontro para desvendar, matar ou acabar lá com esse negócio de, pô, um dia eu corro muito, muito, muito bem, em vez de procurar esse pico de performance, que é até uma coisa que eu não concordo muito, a gente não deve buscar o pico, porque o pico sempre cai, né? Sempre tem. Obrigado, Cezinha. Pô, obrigado pelo feedback. Recomendo vocês irem para o YouTube para vocês verem lá meu mapa mental, minhas anotações e os vídeos que eu vou passar, porque quando eu for passar, vocês não vão ver aqui no Instagram. Então, bora lá. Bom, antes de começar, né, bora assim, um contexto melhor para quem chegou aqui e nunca assistiu, nunca teve esse encontro. O Papo de Vaqueiro Live, a gente traz realmente estratégias para que as pessoas melhorem sua performance e chegue a dobrar o seu número de valeu bois, o seu número de senhas batidas, o seu número de rodadas na disputa, e eventualmente você dobre também os seus prêmios. Então a gente vai falar sobre estratégias, te dar atalhos para você chegar a realmente dobrar esse seu desempenho e ter uma melhoria contínua na vaquejada. E para quem não me conhece, eu sou Aécio Levi, eu ensino vaqueiros a melhorar o seu desempenho para eles chegarem a atingir esse
2 vezes mais valeu boi, eventualmente prêmios. E antes que, se alguém não me conhece aqui, eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Enfim, eu comecei a correr faz um bom tempo e hoje eu me dedico bastante não só a correr, mas a estudar a vaquejada e estudar a vaquejada no ponto de olhar como é que eu posso ajudar os vaqueiros que estão começando e vaqueiros aspirantes a ter essa melhoria contínua e a evitar que eles fiquem, vamos assim, atolados em um certo desempenho por tanto e tanto tempo. Então, bora lá. Recomendo demais. E aí, Júlio, obrigado, cara. Bora lá começar. Então, para quem está no YouTube, vocês vão ver agora essa minha primeira indagação aqui, né? Cara, bora começar com a pergunta, quem está chegando aí. Por quê? Por que será que é o tema de hoje? Por que será que um dia a gente corre tão bem e outros dias a gente não corre tão bem? O que é que diferencia que um dia eu tenho uma performance muito boa e eu vou dar umas aqui, suposições para a gente, algumas coisas que a gente vai ter que fixar, que assim, acreditar e manter que é verdade. Sei que não vai ser verdade para todos, mas por que será que um dia a gente corre muito bem e outros dias a gente não corre? Beleza? Zé Wash, meu amigo, vai lá para o YouTube para você ter uma experiência melhor. Para quem está no YouTube, eu queria tocar 2 vídeos para vocês que vai ajudar a gente começar essa discussão. E são vídeos meus. São vídeos meus onde, vamos dizer assim, eu ocorri nesse super desempenho numa semana e na outra semana, não necessariamente foi na outra semana, mas assim, na outra corrida que eu fui, não tive o mesmo desempenho. E aí, para quem está no YouTube, eu vou mostrar esse vídeo. E eu ganhei o primeiro lugar no vídeo para quem está Eu tô aqui no carro, Alex. Tem calma, viu? Tem calma. Vai, vai. Botemos a mão direita, eu vou quiser aqui na arbitragem. Olha o gol aí, Júlio Guilherme agora. Esse resultado, eu tô em 122 para se apresentar mesmo. Corri muito bem, ganhei o primeiro lugar. Tem esses bois de disputa. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que foi na próxima corrida, depois desse primeiro lugar, botou um monte de boi lá, grande, etc. Bora ver o que é que aconteceu. Massa. E aí, o que é que leva eu corri uma semana muito bem e a outra semana não? E aqui eu vou botar algumas suposições para ajudar a gente a entender cada vez isso melhor e para vocês verem que vocês, todos vocês que estão aqui hoje, podem fazer algumas ações que eu vou mostrar no final para vocês não correrem nesse problema e correr, mas assim, numa performance que não vai variar tanto. A primeira suposição que eu quero passar para vocês é o seguinte. Eu estou assumindo aqui que você vai correr a maioria das vaquejadas no mesmo cavalo. Que eu acho que é a maioria da realidade das pessoas. Das pessoas que estão assistindo aqui. Boa noite, Igor. Que estão assistindo, me assistindo, que estão começando a correr. Eu sei que tem exceções. Sei que vai ter pessoas que, por exemplo, feminina, tem muitas mulheres que estão começando a correr e tal, e elas conseguem cavalo emprestado e elas não têm essa, vamos dizer assim, esse cavalo, o mesmo cavalo sempre para elas poderem correr. Eu sei que tem gente que talvez está começando, não tem cavalo, ainda corre dos amigos. Beleza, mas a minha suposição hoje é o seguinte. Você é o mesmo vaqueiro e você está correndo a maioria das vaquejadas no mesmo cavalo. Então, essa é a suposição que eu vou levar para explicar a vocês o que é que a gente tem de acesso, que está do nosso controle, que a gente pode fazer para evitar essa variabilidade. Outra coisa, eu quero definir para vocês o que é desempenho, o que a gente vai falar sobre desempenho hoje. Desempenho, para mim, quando eu estou considerando isso, eu tenho um desempenho muito bom e outro dia eu tenho um desempenho muito ruim. Eu vou contar como desempenho a forma que eu corri, a forma que eu fiz a carreira do meu boi, a forma que eu executei os fundamentos e os bois que eu botei.
Então, eu não estou considerando desempenho de eu ter que ganhar um prêmio, me classificar na corrida. Eu estou considerando desempenho, a forma que eu corri e a quantidade de bois que eu coloquei. Então, é isso que eu estou tomando como parâmetro para a gente definir o que é desempenho. E, na verdade, esse questão de desempenho tem vários artigos que já trabalharam sobre isso. Lógico que não tem, infelizmente, a vaquejada não é vamos dizer assim, um esporte tão popular em vários países, apesar de que a maioria dos artigos que eu fui ler tinha participação de brasileiros. Mas mesmo no Brasil, eu tenho certeza que esse estudo iria talvez para o futebol e não iria para a vaquejada, que o futebol é muito mais popular, muito mais pessoas. E aí, Juca, competem ou exercem ou praticam esse esporte do que a vaquejada. Mas eu achei muito interessante um artigo sobre variabilidade do. Porque da mesma indagação que a gente está fazendo hoje, por que um atleta corre muito bem em uma, ou tem uma super performance em uma competição, ou na vaquejada, e em outro não. E aqui eles viram que é o seguinte, em esportes que tem algum julgamento, tem um juiz que vão dar notas, onde essas notas são, de toda forma, quando tem um juiz, é subjetivo, essa variabilidade de performance pode ser enorme. Por exemplo, no surf, os surfistas lá, quando eles vão de uma competição para outra, eles podem ter uma variabilidade de performance enorme, isso porque tem alguns julgamentos subjetivos de pessoas, e aí pode ter essa variação muito grande. Outras coisas que eles observaram é que esportes onde tem inserção, você precisa pôr força, vamos dizer assim, como um deadlift, você levantar peso, não tem uma variação tão grande, tem uma variação de 1,4% a 3,3%, que é essa região que vocês estão aqui. Então, para que eu estou... Esse artigo não fala de vaquejada, mas para que eu estou botando isso aqui? Para a gente dar uma ideia que existe estudo, sim, para trabalhar essa performance, e uma das coisas que eles têm, que eles viram, essa subjetividade pode impactar, a dinâmica, se for algo que você vai contra o vento, como velejar, ou força, e principalmente ambiente e habilidade. Então, beleza. Bora voltar aqui para a nossa vaquejada. Para que eu falei isso? Primeiro eu quero ver as variabilidades nossas na vaquejada. Então, a gente não é um esporte que tem esse julgamento. A vaquejada não é um esporte que tem um julgamento de pontuação, igual o surf, né? Que o cara pode receber nota 10, 8, 7, 6, né? Ou valeu boi, ou não valeu boi. É binário. O julgamento do esporte da vaquejada é sim ou não, né? Ou valeu boi ou não valeu boi. Então, a gente não está sujeito a vamos dizer assim, esse julgamento e ter essa variabilidade que o surf tem, por exemplo. Então, isso não é um problema que a gente tem que se preocupar. Eu estou querendo dar todo o contexto, o máximo de contexto para vocês. Agora, o que é que a vaquejada oscila? O que é que muda de uma vaquejada para outra? Sem dúvida nenhuma, a gente fixou algumas variáveis. Lembra que eu vou até colocar aqui, escrever para quem está vendo no YouTube. Algumas variáveis que a gente fixou foi o cavalo. Eu sei que tem muito vaqueiro profissional, que acho que talvez não é nem esse caso de muita gente que vai ter aqui, mas vaqueiro profissional, amador, eles têm essa variabilidade no derby, porque eles correm um monte de cavalo de derby, né? Mas aí eles já estão com vários níveis de fundamentos masterizados e tal. Mas para você que está começando a vaquejada, para você que está no aspirante, eu acho que o seu cavalo é fixo. A maioria das vezes você vai correr no mesmo cavalo, né? O que é que muda? O ambiente muda. E aqui o ambiente que eu falo não é só a pista que eu vou correr. E nem o boi, que vai ser diferente, a boiada vai ser diferente. Não. A variabilidade aqui, nesse ambiente, também pode ser as pessoas que você está exposta lá, quando você vai correr. Com quem você foi para a corrida, talvez o caminhão que você foi, quem é as pessoas que foram e tal. Quem está lá torcendo para você, ou você teve problema em casa antes de ir ou não. Todo esse ambiente é variável. Realmente você não tem controle e muda muito na vaquejada. O cavalo pode não mudar. Pô, o competidor não muda, você é o vaqueiro, é fixo. Vaqueiro é fixo. Beleza. E aí, se eu tenho meu cavalo fixo, sou eu que vou correr, sou eu que vou estar lá puxando. O que é que muda aí
realmente de uma corrida para outra. É um ambiente, muda a pista de competição e muda a boiada que eu não controlo e eu não sei como é que vai vir. Isso realmente é algo que eu não tenho controle e vai mudar de uma para outra. Então, beleza. Se eu sei que essas são algumas variáveis que vai mudar no meu, agora assim, de uma competição para outra, de uma semana para outra, o que é que eu tenho de controle e o que é que a gente pode fazer para a gente não sofrer tanto dessa variação enorme de desempenho? E aí, pessoal, eu queria só fazer uma pausa aqui e relembrar que no canal do YouTube, se você for lá se inscrever, eu estou mostrando e eu tenho umas anotações, inclusive no final da live eu quero passar um passo a passo ali que qualquer pessoa que corre vaquejada pode aplicar para realmente, vou dizer assim, assegurar não, você ter realmente uma autoconfiança, enfim, eu acho que já está adiantando, que é essa autoconfiança, como é que você está se sentindo, é essa linha aí que a gente vai chegar para você não ter essa variação enorme. Então, eu recomendo muito que vocês vão assistir no YouTube, sua experiência vai ser muito melhor, eu já passei os vídeos, eu vou passar outras vezes durante esse nosso encontro, então vai ser muito mais fácil você entender o que eu estou falando. Mas bora lá. A gente já viu que aqui pode variar de uma corrida para outra, e bora ver agora o que é que são as coisas que podem afetar essa variabilidade, né? Ou esse desempenho olhando para a gente mesmo, como vaqueiro. Eu acho que tem 3 áreas principais que podem nos afetar como vaqueiro, pode afetar nosso desempenho, pode realmente guiar o quanto a gente vai estar bem ou não, ou o que a gente vai conseguir atingir numa vaquejada. Então, a primeira coisa é uma área que eu chamo de afiar a mente. Você está com a mente afiada. Então, o que seria essa afiar a mente? Cara, afiamento é você, primeiro, você ter, pode dizer assim, ownership, você ter sentimento de dono. Desculpa, é que às vezes eu tento traduzir, mas sentimento de dono seria você, eu tenho ownership, eu sou dono do meu resultado, do meu próprio resultado. Um grande exemplo que eu gosto de mostrar, que é muito fácil das pessoas entenderem isso, é o seguinte: por exemplo, quando você está na escola e você não estuda lá para uma prova, para sei lá, um exame, etc. Se você não estudou, você está sendo dono do seu próprio resultado? Não, você está deixando isso para sorte, por exemplo. Porque, pô, se eu não estudei, eu vou fazer uma prova, um exame, como é que eu vou ter um desempenho bom? Não tem. Então não tem nem como cobrar ou imaginar ou ter expectativa de ter um desempenho bom. Porque eu não fiz minha parte. Beleza? Então, ter esse ownership, ou ser dono do seu resultado, é uma coisa muito importante e isso depende da mentalidade. Tem muita gente que só deseja, eu quero, mas não faz nada para ter. Então, para mim, isso faz parte de afiamento. O quanto é que eu sou influenciado pelo meu ambiente? Às vezes a gente está num ambiente negativo e a gente não controla, a gente pode controlar o ambiente de uma forma da gente não se expor, a chegar nem se expor. Isso é uma das formas assim, mais radicais, mas se a gente não tem como evitar essa exposição a um certo ambiente, a gente tem que saber lidar com ele. Então, como é que eu lido com esse negativismo? Então, isso é uma parte mais assim de inteligência emocional, de negativismo. Como é que eu alinho minhas expectativas para uma vaquejada? Como é que eu alinho o que eu quero na vaquejada com as ações que eu devo fazer e direcionar isso para uma coisa concreta? Pô, será que eu sei pelo menos para onde, porque eu estou correndo vaquejada, para onde eu quero ir na vaquejada, o que é que eu quero ganhar na vaquejada? Eu sei que cada um aqui vai ter, enfim, vai ter um objetivo diferente, mas às vezes você nem sabe. Você está lá correndo vaquejada, corre porque é legal e você nunca evolui e você nunca tem uma direção concreta para onde você quer ir na vaquejada. Então essa é a parte macro de afiamento, que eu acho que é super importante para o desempenho do vaqueiro. Super importante. Pô, se eu sou muito afetado pelo meio ambiente, se eu não tenho um destino concreto
uma razão para eu fazer as coisas para melhorar na vaquejada, eu não vou fazer nada e vou ficar lá, talvez estancado. Ou... Pô, Arthur, obrigado, cara. A outra área que eu, sem dúvida nenhuma, acho que impacta, e aí, Serginho Pichu, bem-vindo, no desempenho do vaqueiro, é o seguinte, é a preparação mental e o estado mental. Sem dúvida nenhuma, esse aí é uma das coisas que a gente vai mergulhar hoje, na preparação mental. Já já eu vou dizer o porquê. A forma que você se sente durante uma corrida, como é que você está se sentindo você mesmo, você está autoconfiante, você sabe que pode fazer, tem talvez 90% de chance de influenciar o quão bom você vai desempenhar, correr na vaquejada ou não. Eu vou falar outra e já já a gente vai mergulhar nisso. A outra são os fundamentos. O que é que eu sei fazer? Os fundamentos da vaquejada. Que isso é relacionado às nossas habilidades, né? Então, lógico, o que é que eu sei fazer conscientemente. Obrigado, Serginho. O que é que eu sei fazer na vaquejada como fundamento? Isso pode me ajudar demais se eu sei fazer conscientemente. E porque isso tem um grande, assim, causa, responsabilidade. Isso é uma das áreas que tem. E, Tildo, se você puder botar as perguntas, cara, nessa caixinha de perguntas, vai ser bom que no final eu respondo. O fundamento é, quando eu sei fazer conscientemente, eu não faço uma vez e não faço mais. Quando eu faço uma coisa que eu sei fazer conscientemente na vaquejada, eu masterizei essa habilidade, eu vou fazer um dia e na outra, como eu sei fazer, a chance de eu fazer em outra vaquejada é muito maior. Mas se eu fiz por um acaso, um dia eu corri muito bom e o outro não, cara, é porque eu não dominei ainda esse fundamento. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é sobre essa preparação mental. E aí, Tiago, boa noite, meu amigo. A preparação mental é o seguinte, e o Tiago sabe muito, o Tiago me acompanhou. O Tiago ia comigo para as corridas, me ajudou pra caramba, e ele via de perto minha rotina. Preparação mental é o seguinte, cara, se você correu na semana, você correu no mesmo cavalo, e você vai para outra vaquejada na outra semana, e você correu no mesmo cavalo, o que é que você acha que mudou? O cavalo ficou de bom para ruim uma semana? Será que as suas habilidades técnicas na vaquejada mudou bastante de uma semana para outra? Você acha que você não sabia fazer nada, não sabia controlar um cavalo, não sabia fazer uma cancela, e de uma semana para outra você conseguiu fazer? Eu estou perguntando aí para você aí, Ribas Cauã, estou perguntando para o Thiago, para José, Pichulo, o que é que vocês acham? Você acha que o cavalo pode ficar de ruim para bom na semana? Vocês acham que vocês podem não saber saída de sela, cancela, e na próxima semana vocês já podem saber isso tudo? E aí, Givaldo, o que é que você acha? Bem-vindo à live. A minha pergunta é a seguinte: uma semana você pode mudar completamente de não saber fazer uma habilidade e na outra semana você já fazer? Me diga aí. Cara, a chance é que não. É muito difícil alguém adquirir uma habilidade, uma técnica na vaquejada de uma semana para outra. Pô, e o que é que pode mudar rapidamente? O que é que pode mudar em segundos? Como eu me sinto. Vamos dizer assim, o meu estado mental. Vocês concordam? Por exemplo, se essa notificação que eu recebi aqui fosse uma notificação, sei lá, de um cobrador, de alguém da minha família. Oi, Serginho. Serginho, eu queria saber mais. Se você puder comentar aí o que é que você acha que pode mudar muito assim, a habilidade de um vaqueiro de uma semana para outra, eu queria mais detalhes. Na minha opinião, eu acho muito difícil alguém não saber uma coisa numa semana e na outra eles realmente masterizar. É um espaço muito curto de tempo para adquirir uma habilidade técnica. Mas eu estou aberto para ouvir. Eu acho que em segundos eu posso mudar meu estado mental. Eu posso, se eu tivesse recebido uma notificação aqui de que aconteceu alguma coisa com alguém da minha família. Cara, isso pode me afetar na hora. Então,
qualquer coisa, uma notícia ruim, uma experiência ruim, uma briga com alguém que você gosta, com um amigo, com a família, ou coisas que não aconteceu, que não, enfim, que você não gostou que aconteceu durante uma corrida, ou o trabalho que deu para ir para uma corrida. Isso pode afetar você mentalmente. Demais. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. A preparação mental, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores causas para você mudar a sua performance de uma semana para outra. É como você está se sentindo, quão confiante você está, o seu estado mental naquela vaquejada. E vocês concordam que muita coisa que vocês podem mudar esse estado mental de uma hora para outra? Às vezes você está bem, vem alguém e solta uma brincadeira que para o cara é a brincadeira, mas para você que está ouvindo não é. Entendeu? Às vezes você até correu bem e pode vir um cara dizer: eita, aproveita que só ganhou porque tá correndo em tal animal que fulaninho deixou. Ou senão, tu, sei lá, você correu bem pra caramba, mas tu só correu bem porque tá correndo nesse cavalo, sei lá. Tô dando um exemplo aqui. Talvez isso afete algumas pessoas, outras não. Quem sabe? Uma das coisas que mais me marcou até hoje em dia é o seguinte: eu li uma passagem dizendo que argumento ou frase não se ganha. Porque eu nunca sei as palavras que eu falei para alguém, como elas serão interpretadas por essa pessoa. E vai depender da educação da pessoa, o que ela está passando no momento. Às vezes eu estou falando com alguém, eu não sei o que é que ele está passando no momento. E essa interpretação do que a gente fala, ou do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente é, por assim, exposto, vai depender muito de cabeça para cabeça, pessoa para pessoa, e isso vai depender de zilhões de coisas que estão acontecendo ou acontecendo na vida da pessoa. Então, por isso que a gente é tão suscetível a gente sair do jogo, mentalmente, por qualquer coisa na vaquejada. E eu dei esses pilares para vocês. Eu falei que é essa questão de afiamento, preparação mental, os fundamentos da vaquejada, todos esses 3 grandes pilares têm ação direta. Mas o que mais vai fazer você ter um desempenho muito bom numa semana e desempenho muito ruim na outra é a preparação mental. E aí que leva a gente para o próximo tópico, que vai ser: tá, beleza, essa entendi, que é preparação mental, mas agora, como é que eu faço para eu ser mais confiante? Como é que eu faço? Eu vou para uma vaquejada próxima semana, ou se não, quem está começando, eu vou para o Molão, vou para casa do amigo lá, a gente vai só botar um dinheirinho e vai correr lá. Como é que eu fico super confiante? Como é que eu consigo ter essa autoconfiança? E eu espero que, para quem chegou, para quem está aqui, eu espero que você tenha entendido. E aí, Gilberto? Bom, um que concordou aqui comigo, Gilberto no YouTube falando que é verdade. Como é que eu faço agora para eu manter essa autoconfiança, para eu conquistar essa autoconfiança? E eu vou dar um passo a passo para vocês, que qualquer pessoa pode fazer hoje para ir. Isso é importante, Teodoro. Eu tenho uma autoconfiança muito boa. É importante você ter, só que ela não é uma coisa que você tem e você não perde mais. Você pode perder de uma hora para outra. E o que eu vou passar para vocês aqui vai ser realmente um passo a passo que você vai poder fazer, que vai ser muito mais efetivo se vocês talvez escrever esse passo a passo. Mas eu vou dizer, você pode tentar fazer esse exercício na sua mente e relembrar, mas se você quer ir mais longe, você pode fazer até esse passo a passo escrito e ter essa lista para você. Já vou dizer para onde e o horário ou como você vai usar essa lista. Mas o que é que eu posso fazer para ser mais autoconfiante? Você pode listar os seus pontos fortes. Mesmo que você esteja começando, que você começou agora a correr, o primeiro é ter os pontos fortes. Independente da sua exposição e experiência na vaquejada, você vai ter algum ponto forte. Por exemplo, alguém que sempre foi muito celeiro, montou em cavalo, sempre lidou com cavalo, a tendência é que você tenha, pode dizer assim, a montaria como um ponto forte.
E se você é uma pessoa mais experiente, por exemplo, você pode ter, apesar de você estar no aspirante e tal, você pode ter uma habilidade que você já masterizou. Ou mesmo que você não masterizou, que você faça também, o que a maioria das vezes você faz muito bem. Cara, todo mundo tem um ponto forte. Não existe isso que as pessoas são, você é um lixo, que você não faz nada certo, entendeu? É muito difícil. Então, com certeza, até para as pessoas que montam a cavalo, o cara pode ter alguma, vamos dizer assim, pelo menos a parte cognitiva da vaquejada, que ele assistiu muito e observou e tal, que é muito bem, é muito bem. Se você está aqui, você quer ver essa lista para ficar mais visível para você, vai lá para o YouTube. Lá eu tenho vamos dizer assim, minhas anotações, meu mapa mental, então você pode ver lá essa lista e você, se você quiser anotar, você realmente quer fazer exercício para você garantir que você não vai ficar com esse um dia muito bem, um dia muito ruim. Beleza. Seus pontos fortes. E aí, por exemplo, cara, ponto forte. E ponto forte na vaquejada. Você pode ter o quê? Montaria. Você pode ser muito bom de controlar o cavalo. Você pode ser muito bom de soltar o cavalo. Tem muita gente que, cara, solta o cavalo, que os cavalos acelera de uma forma que não faz com outras pessoas. O cara mexe nisso. É um ponto forte dele soltar o cavalo, por exemplo. Saída de sela. Pode ter passar a volta. Isso aí. Então, eu estou dando exemplos aqui para vocês do que seriam pontos fortes. Arriar da sela. Aí. Vitinho, concordo com você. Viu? Você até passou o seu mestre aí. Então, todo mundo tem esses pontos fortes. Então, beleza. Listei meus pontos fortes. E já já eu vou dizer para vocês como é que isso funciona. Depois, beleza, eu posso ter também minha habilidade mental. Eu consigo ficar relaxado, eu consigo fazer o que eu treino, o que eu já masterizei. Beleza. Então, isso são, vamos dizer assim, são pontos fortes. Ou, por exemplo, tem até, às vezes, energia, cara. Tem gente que tá sempre animado, tem muita estamina, energia para fazer. E isso pode ser um ponto forte seu, né? Sem dúvida nenhuma. Espalhar o cavalo, igual o Diógenes falou, aí. Diógenes já, pô, tem maior valor. Vocês estão fazendo um exercício aqui junto comigo. Isso vai ser importante para vocês. Beleza. E quais são as outras habilidades que você está trabalhando, por exemplo? Se você estiver trabalhando. Se você entende a vaquejada, se você tem um olhar de treinamento específico e tal, independente do que você faz, você está lá trabalhando habilidades específicas. Então pode ser até para você aí, Vitinho, cara, eu estou trabalhando, sei lá, uma cancela dos animais e eu estou fazendo isso muito, muito forte, por exemplo. Mas aqui eu quero que vocês olhem essas habilidades específicas para você como vaqueiro. Em vez de você treinar o cavalo, você, eu estou treinando muito a cancela. Então é importante que vocês tenham essas habilidades específicas que você está trabalhando para masterizar, específico para vaquejada. Não adianta você dizer, eu estou muito bom em, sei lá, açoitar ou recuar o cavalo. Ótimo, beleza. Mas isso vai para dentro da pista? Será que isso, ensinar o cavalo a recuar, vai espinar, vai te ajudar diretamente em derrubar o boi? Talvez não. Então não é muito específico. Eu queria que vocês procurassem entender ou listar habilidades específicas relacionadas à vaquejada que você tem. Então, por exemplo, eu posso estar treinando e masterizando a minha volta. Esse é o segundo passo, habilidades específicas. Vou até anotar aqui. Habilidades específicas, 2. O que são as habilidades específicas? Pode ser habilidades específicas que eu estou masterizando ou trabalhando. Pode ser a volta, por exemplo. Inclusive, a volta é um negócio que eu sempre falo, eu gosto muito de passar aqui. Uma das minhas alunas, a Bárbara, para mim é uma das pessoas que mais passa a volta correta, eficiente e bonita, devido a esse treino. Então, se ela estivesse aqui, com certeza, acho que essa habilidade específica dela, que ela iria falar, era a volta. Mas eu posso estar treinando a capa de sela, arriar na sela, posso estar treinando o time, o momento de pegar o meu boi na cancela. Enfim, vocês escolhem habilidades específicas que você está trabalhando, você está realmente ficando bom fazendo isso de forma consciente. Beleza.
terceiro ponto, quero que vocês anotem aí, é lições aprendidas. E se você nunca ouviu isso, você vai dizer, que danada é isso? Lições aprendidas. As lições aprendidas são o seguinte. Pô, o que é que eu estou aprendendo das minhas falhas, das minhas próprias falhas? Se, enfim, lógico, se você, por alguma eventualidade, você faz essa análise e você não é como alguns alunos meus que quando ingressaram falaram, eu falei, cara, os caras queriam fazer uma análise, né? Eles ganharam uma análise e tal. E a análise que a gente faz dele é lógico que a gente conversa, entende o que é que ele tá, onde é que ele tá na vaquejada, mas eu peço para ele mandar todos os vídeos que ele já teve na vaquejada. E teve alguns alunos que entraram que eu tenho que fazer as análises deles. E aí o cara nunca mandou um 0. Aí eu falo, mas rapaz, não tinha nenhum vídeo de 0. Você tem que ser campeão nacional de vaquejada. Porque o cara não levou nenhum 0. Então, se você faz como um PP lá, um aluno meu fez, não faça não. Se você tiver vídeo 0, guarda esse 0. Não olhe nem esse vídeo na hora da raiva, porque na hora da raiva você vai querer apagar. Então não olhe o vídeo na hora da raiva, não. E aproveite e guarda esses vídeos do 0 mesmo, do ruim. Que é para quê? Para você ter lições aprendidas. Para você. O que é que eu estou aprendendo do meu próprio erro? O que é que eu consigo tirar de lição de um boi que eu corri errado, por exemplo? Inclusive, se você estiver no YouTube, eu vou mostrar uma lição que eu aprendi desse boi aqui que eu perdi. Eu falo sempre para você. Eu perdi. Qual a lição aprendida, por exemplo, disso? Eu não devo tentar fazer o que eu não domino ou o que eu não sei. Isso é uma super lição aprendida. O que eu não dominei ainda. Na hora, treino é treino, jogo é jogo, né? Na hora do jogo, na hora da vaquejada em si, faça o que você sabe. Não vá tentar implementar ou fazer uma coisa que você ainda está tentando fazer em casa, por exemplo. Não vai dar bom. Para quem está no YouTube, viu um erro meu, e eu estou falando aqui, qual foi, por exemplo, exatamente, o Serginho Pitula fez uma ótima colocação aqui. Cara, quando você está treinando, você tem a oportunidade de voltar e fazer diferente. Mas na vaquejada, cara, levou um 0, bye, perdeu a senha, casa. No treino você tem a oportunidade de voltar. Então, beleza. Isso é, por exemplo, uma lição aprendida que eu mostrei, para quem está no YouTube, eu mostrei um vídeo meu, onde eu lembro que nesse boi eu estava tentando fazer algo que eu não fazia tão bem, de direito. Sair de cela, eu só tinha essa intenção. E eu estava tentando fazer isso numa corrida. Então, resultado 0. Então, beleza. Vou recapitular aqui. O que é que a gente tem que fazer para ter essa autoconfiança? Listar meus pontos fortes, listar as habilidades específicas que eu estou trabalhando, que eu estou tentando masterizar, e lembrar das lições aprendidas. O que é que eu fiz numa vaquejada errado, que eu sei que não foi bom para mim, e eu não vou fazer mais, eu vou fazer algo diferente. Essas lições aprendidas se estendem muito mais do que só eu fiz algo errado na carreira do boi. E se estende a, por exemplo, você foi conversar com fulaninho ou foi para uma roda de conversa, e aí fulaninho tirou muita onda com você, brincou demais e isso te afetou mentalmente. Ou você pegou o celular minutos antes lá na carreira e recebeu uma mensagem ruim. Por exemplo, de uma namorada sua, da esposa. Porque se não atender o telefone, não sei o que, já liguei 1000 vezes para você. Cara, isso pode afetar a gente. Ou pro esposo, para as vaqueiras, né? Esposa, que danada é isso que você não correu? Porque fulaninho, batedor de esteira, tava conversando com você, não sei. Eu tô aqui, tô alucinando, né? O que pode acontecer numa vaquejada. Mas, por exemplo, eu posso pegar isso e tomar como uma lição aprendida para mim, e eu não vou pegar mais no celular. Porque na hora de correr, que eu sei que eu recebi uma mensagem,
a minha mulher tava ligando, o meu marido tava ligando e isso me afetou. Pra que eu vou pegar do nada do celular? Você já viu que deu ruim, entendeu? Beleza, aí você vai dizer, beleza, pra que tanto esse negócio aí? Pra que esse ponto forte? Pra que essa habilidade específica? Pra que essa lição aprendida? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um negócio que todo mundo tem na sua... É um neuroquímico que eu vou falar, eu vou ver como é que ele é, eu vou mostrar, tentar demonstrar aqui para vocês como ele é ativado, beleza? Se eu falar para vocês que teve uma coisa de um vaqueiro faixa preta que ele falou para mim e isso mudou a forma que eu corri boi. Ele falou um negócio para mim que durante a vaquejada eu tava lá na batida de senha e ele falou e aquilo mudou tudo e eu ganhei o primeiro lugar. Quem quer saber aqui o que foi que esse vaqueiro falou? Fala eu, coloca uma palminha, fala algum comentário. Quem é que quer saber? Eu tava na corrida, um vaqueiro faixa preta, chegou, me deu um toque durante a classificação e isso mudou tudo, me ajudou a ganhar um primeiro lugar. Se vocês quiserem saber quem é o vaqueiro, eu vou dar uma pista. Para mim, um dos vaqueiros que tem o maior apoio na vaquejada. Um dos melhores apoios. Quem é que quer saber? É Nego Edson. Foi ele que me falou. Quem quer saber o que ele falou? É só as vaqueiras falaram. só um vaqueiro aqui falou. Bom, se você tá super curioso, tá dizendo, pô, eu quero saber esse negócio que o cara falou, provavelmente é a dopamina que tá aí gerando, esse neuroquímico tá gerando essa curiosidade. Você quer ter a finalização disso. Então, dopamina é algo que nos afeta quando a gente fica nessa ansiedade para é o neuroquímico da rede social lá que você vê os likes, vê um reconhecimento, ou você pode ser ativado devido à rotina. Então, tem um experimento muito forte. Isso aqui eu inventei agora, essa história lá do vaqueiro faixa preta, me falou um negócio, só para ativar a dopamina em você. A dopamina é ativada, é aquela sensação de bem-estar, é aquela sensação de curiosidade que dá na gente. Então, ela pode ser ativada, por exemplo, com a curiosidade, ela pode ser ativada com antecipação de algo que eu faço muito bem. Então, por exemplo, tem uma estratégia de dopamina, por exemplo, para as pessoas que malham. Se você quiser usar a dopamina a seu favor, né? Você pode dizer, pô, eu vou malhar e eu vou ter um super shake, que eu adoro tomar shake após lá a minha malhação. Se você sabe que você vai ter super shake depois, a dopamina, ela motiva a gente a fazer as coisas porque a gente vai ter ela gera a gente nessa ansiedade já boa antes da gente ter lá o negócio que é a nossa recompensa. Então, para que eu falo meus pontos fortes, para que eu vou listar lá minhas habilidades específicas que eu estou trabalhando, que eu estou masterizando e as minhas lições aprendidas. Cara, quando eu vejo tudo isso positivo que eu estou trabalhando, as coisas que eu já sei, as coisas que eu aprendi, isso vai gerar uma sensação de bem-estar. Isso é a dopamina lá. É a mesma coisa lá que você estava motivado para saber aquele segredo de que o cara me falou e eu ganhei o primeiro lugar. Então você pode ter essa lista com você. E, cara, quando você ativa esse circuito da dopamina, de bem-estar, você vai estar melhor consigo mesmo. Consequentemente, você vai estar mais confiante. Tudo isso que eu falei faz parte de uma, vamos dizer assim, de uma rotina que eu chamo a rotina pré-game ou pré-jogo, que é uma forma de eu me aquecer mentalmente para uma competição. E por que eu estou falando para a competição? Eu sei que aqui tem muita gente que está começando na vaquejada, eu sei que tem muita gente que está no aspirante. Cara, quando você, independente do seu nível, você está na vaquejada, você é um competidor. E a gente viu que a preparação mental é uma das coisas que mais nos afeta, que pode nos afetar de uma hora para outra no nosso desempenho na vaquejada. Então, por isso que a gente está falando sobre isso.
E toda essa rotina, se você fizer essa listinha, você tiver ela com ela, quando você rever ela, quando a gente vê coisas... Cara, quando você, por exemplo, aqui na rede social, você posta um negócio, e o pessoal dá like, dá palminha e tal, isso dá dopamina para você. Só que eu não preciso ter essa dependência. É isso mesmo, João Deus. Na verdade, dopamina é essa nossa ansiedade, por exemplo, de alguma coisa que a gente vai ter. Então, geralmente, é antes da gente ter esse reconhecimento. Por exemplo, a gente não se sente muito bem quando tem esse reconhecimento na rede social. A gente não precisa depender. Aí, o Serginho Pichula é o vaqueiro faixa preta. Aí, o Serginho falando que ele concorda sobre essa questão do celular, que pode realmente afetar o nosso psicológico. Então, eu não preciso depender de nada externo. Eu posso ter essa minha listinha que me faz me sentir muito bem e vai me suportar. Isso é uma das coisas que eu posso fazer para me dar mais confiança na hora de correr. A Gisele está aqui, a Gisele é uma das alunas, então a Gisele vai saber demais, tem muito mais coisas. Mas hoje eu dei uma das coisas que vocês podem trabalhar para ter essa autoconfiança muito boa. Inclusive, eu queria lembrar para você que está aqui que as inscrições para a Semana do Vaqueiro 2X estão abertas. Então, se você quiser realmente ver mais ainda coisas sobre essa preparação, como é que eu posso me preparar mentalmente para eu estar muito bem para correr boi. Então, na aula 1 e 2 da Semana do Vaqueiro 2X, a gente vai tratar bem essa área de competição, essas técnicas de competição. Então, se você não se inscreveu ainda na Semana do Vaqueiro 2X, se você quer ver muito mais coisa relacionada do que a gente discutiu hoje, você pode ir lá no perfil do Instagram, você pode falar comigo no direct no Instagram, se você está assistindo no Instagram. Para quem está aqui no YouTube, eu vou compartilhar o link para você fazer essa inscrição agora. E participar e ter acesso à trilogia da Semana do Vaqueiro 2X. Então, a gente vai mergulhar muito mais, né, muito mais profundo nessa área. Hoje eu passei para vocês, inclusive, até uma listinha para quem está... Vou até colocar aqui de novo, para quem está no YouTube. Essa listinha dos 3 pontos que são essenciais para a gente ter desempenho na vaquejada. Então, se você quiser muito mais do que isso, participe lá da Semana do Vaqueiro 2X, só tem acesso às aulas. Quem se inscrever é uma área privada, essas aulas. E agora eu queria terminar fazendo um resumo, e aí eu vou pegar algumas perguntas, se alguém tiver, para responder. Então, hoje a gente viu o seguinte. Hoje a gente viu que a gente pode ter um desempenho muito bom na vaquejada, e na próxima semana, em seguinte, a gente pode ter um desempenho péssimo. Eu mostrei, por exemplo, até exemplos meus. Eu fiz a suposição que, cara, mesmo a gente fixando, a maioria das pessoas que estão aqui, que estão começando a correr e tal, corre no mesmo cavalo. Então, pô, seu cavalo é uma coisa fixa, que não vai variar. Você é o mesmo vaqueiro. A gente viu, pô, tem várias coisas que podem afetar, tem algumas coisas macros, pilares que podem afetar no nosso desempenho na vaquejada. Pô, é a minha questão de afiar a mente, como é que eu trato o meu ambiente, como é que eu sou afetado por ele, a preparação mental, a minha atitude, a minha expectativa, o que é que eu posso ter de rotina para me ajudar, e os fundamentos da vaquejada. Dentro desses 3 grandes áreas, a gente viu que a preparação mental é uma das coisas que você pode mudar de uma hora para outra, e pode sim, é uma das coisas que mais tem efeito de uma semana para outra. E isso tem vários estudos, inclusive a gente até no YouTube mostrou alguns estudos de pessoas que, quando for avaliada essa questão de o cara correu muito bem na vaquejada, enfim, não foi na vaquejada, mas foi outros esportes. Quando as pessoas mergulhavam para ver muito nisso, geralmente o que é que mudava muito era a forma que a pessoa estava se sentindo. Então, a área, mas assim, que tem mais efeito, sim, é essa questão do desempenho, é a preparação mental, que pode mudar de uma hora para outra. A gente viu que pode mudar em segundos, por exemplo, no caso de você hoje ter acesso muito rápido à informação, você vê informação muito negativa que te afeta muito, pode mudar esse estado mental de uma hora para outra.
E aí a gente foi responder a pergunta que foi, cara, como é que eu posso ser mais confiante? E aí eu dei um passo a passo, que são 3 passos que qualquer pessoa pode colocar e fazer esse exercício, são os pontos fortes, as habilidades específicas e as lições aprendidas que você pegou de outras falhas. Tudo isso porque isso vai fazer você se sentir bem e vai ativar realmente o circuito da dopamina. A dopamina é um neuroquímico que faz a gente se sentir bem. A gente viu que, por exemplo, a gente pode, numa história, na curiosidade, a gente pode ativar a dopamina, mas a gente também pode ter essa dopamina ativada, por exemplo, com a rede social, quando a gente posta alguma coisa legal e muita gente dá like, gostou, comentário positivo e tal. Isso faz a gente se sentir bem, faz a gente querer voltar lá e ficar checando aquele negócio, porque aquilo ativou minha dopamina, e aí a dopamina tem um nível que chama baseline, tem um nível lá que ela fica estático, mas às vezes quando a dopamina ela sobe, muito distante desse baseline, a gente precisa muito mais disso, por exemplo, isso é um dos efeitos que acontece com a rede social. Então, a gente pode realmente ativar nossa dopamina sem precisar de algo externo, com esses pontos fortes, habilidades específicas e as lições aprendidas. E se a gente está com essa dopamina ativada, se a gente está se sentindo bem, a gente vai se sentir muito mais autoconfiante. Se a gente está se sentindo bem com nós mesmos, a gente vai estar mais autoconfiante. Eu espero que tenha servido e tenha dado vai ser uma guiada muito boa para todo mundo. E deixa eu ver alguma pergunta que tem aqui. Bora começar. Eu vi uma pergunta antes do Tio Du, ele falou, pô, você prefere direita ou esquerda? E eu vou tentar responder isso brevemente. Eu não tenho preferência, mas lógico que eu corro muito melhor de esquerda, porque eu corri de esquerda muito mais tempo antes de começar a correr de direita. Inclusive, eu comecei a correr de direita ano passado, em 2021. Então, então eu... Obrigado, Serginho Pichu. Obrigado pela força, meu amigo. Então, eu prefiro, para mim, correr de esquerda é mais fácil, porque eu já corri muito tempo, etc. Mas, para mim, eu não tenho preferência. Não, eu realmente não... eu penso que a pessoa correr dos dois lados, você tem muito mais oportunidade de correr dos dois lados do que correr de apenas um lado. Principalmente para pessoas que querem realmente, por exemplo, é aspirante, mas quer ser, sei lá, patrocinado, quer chegar a correr para outras pessoas. Imagina que você corre só de um lado. Você só pode ter acesso a alguém te dar um cavalo ou pagar sempre para você para correr no cavalo da pessoa se for daquele lado que você corre. Se não for, e aí, o que é que você vai fazer? E imagina isso para pessoas que vivem de vaquejada. Cara, um vaqueiro profissional que corre dos dois lados, ele tem muito mais oportunidade de correr para muito mais patrões do que apenas as pessoas que correm de um lado. Essa foi uma pergunta do tio dele. Ele falou, pô, você gosta do lado de direita ou de esquerda? Para mim, cara, eu não tenho preferência. Lógico que eu corro melhor de esquerda. Mas realmente, eu não sou profissional, mas eu fui afetado por não saber correr dos dois lados. Porque meu pai sempre teve cavalo para correr dos dois lados. E às vezes tinha um cavalo que estava mais preparado de um lado do que de outro. E aí eu não sabia. E, enfim, aconteceu várias coisas que me fez desse tipo, pronto, 2021 é o ano que eu vou começar a correr de direita. E aí correr dos dois lados não é fácil, porque principalmente se você já correr muito de um lado, você tem que ter a mentalidade muito boa para você começar do zero, de outro lado, e você começar a encontrar vários desafios que você teve, que você esqueceu, porque você já correu muito tempo de um lado, e você tem que superar alguns vícios e etc. Mas para mim vale a pena. Eu invisto em perdas. Tem um conceito que chama investir em perdas. Investir em perdas é você realmente voltar, dar um passinho para trás e trabalhar as coisas com que você tem dificuldade e tal, essas áreas fracas, e você no final ser alguém mais completo. Então eu penso muito nessa questão de investir em perdas. O Luiz Antônio perguntou, cara, como é que eu posso melhorar a saída de célula? Luiz, tem várias coisas, e aí, se você quiser entrar ao vivo e conversar comigo, se você quiser ir para o YouTube, eu posso mostrar. Eu tenho algumas anotações aqui com várias fotos na saída de célula, mas isso é uma coisa muito geral, e eu vou te falar por quê. A saída de célula, ela, mecanicamente, o movimento não é tão simples, para começar. Não é. Se fosse, todo mundo sabia se apoiar de forma
excelente no cavalo. E a maioria, toda vez que eu vim aqui para falar com vocês, vai ter alguém perguntando como é que eu faço para melhorar a minha saída de cela. Esse é um ponto. Tem a parte de movimento, técnica, mecânica. Outro ponto é o seguinte: ninguém trabalha isso. Os meus alunos sabem que a gente trabalha, que é trabalhar explosão e potência na movimentação da saída de célula. Por quê? A saída de célula é algo que acontece entre menos de um segundo a um segundo e meio, e isso vai depender da habilidade do vaqueiro. Os vaqueiros que se apoiam muito bem, geralmente eles têm essa explosão e potência nessa movimentação da saída de célula. Isso é uma coisa que ninguém trabalha. No Desconstruindo a Carreira de Boi, a gente trabalha explosão e potência na movimentação da saída de célula. Isso é um fator meio que desconhecido, não debatido, e a gente trabalha isso. Mas, além disso tudo, você pode ter algum certo bloqueio mental de não fazer essa saída de célula. E por que eu falo isso? Dentro das ferramentas mentais, por exemplo, que a gente trabalha no Desconstruindo a Carreira de Boi, eu percebi que uma das ferramentas começou a me dizer algo, que era a ferramenta da visualização. Eu vou resumir aqui, mas a ferramenta da visualização, o nosso corpo, o nosso próprio corpo, se você está imaginando, se você fechar o olho, você imaginar alguma situação que você já passou, alguma situação que você quer, ele não diferencia se aquilo é prática, por exemplo, ou realidade. Por exemplo, isso pode ser usado para melhorar a sua habilidade. Então, teve estudos que falaram que pessoas que não praticaram, por exemplo, piano, eu não lembro o tempo, se foi 2 semanas ou foi 1 mês, e um grupo que não praticou, mas fez visualização contínua da prática de piano, essas pessoas que visualizaram tiveram uma melhora de 32% nas suas habilidades, sem tocar no piano, só usando a visualização. Então, a visualização ela pode te preparar para uma competição, pode ajudar a preparar suas habilidades, melhorar suas habilidades mecânicas, mas o que é que a visualização me mostrou, me deu um guia para eu entender algumas coisas que estavam acontecendo em algumas pessoas que fazem parte do Desconstruindo a Carreira de Boi, dos meus alunos. Foi o seguinte: algumas pessoas relataram, isso eu fiz e tal, aí como é que foi a visualização? A pessoa, cara, foi bom, mas teve algumas coisas que, mesmo na visualização, eu não conseguia me ver fazendo aquilo. Eu não conseguia ter tá, Gabriel, já eu comento. Eu não conseguia ver, por exemplo, eu fazendo uma esbarrada boa no boi, eu dando uma saída de célula, ou derrubando um boi grande, por exemplo. E aí eu comecei, questionar mais. Por isso que quando o Luiz Antônio falou aqui, como é que eu posso melhorar a saída de célula? Eu estou dando geral, porque eu não estou conversando com ele para saber e conseguir realmente direcionar ele. Mas essa visualização mostrou que as pessoas tinham, de certa forma, uma crença limitante, que nem elas mesmas conseguiam se ver fazendo tal coisa. Então, Jesus sabe porque, geralmente, essa crença limitante ela é construída por experiências negativas que se repetem muito. E aí, gera um bloqueio mental, você mesmo acha que não pode ser possível para você. Por exemplo, se um cara, é um exemplo, né? Se a gente cresce num ambiente onde talvez a gente não tenha muita condição financeira e tal, e sempre os nossos pais, nossos amigos falam, cara, quem cresceu nessa comunidade, ou quem cresceu nessa condição, nunca vai ter prosperidade financeira. Se todo mundo diz isso para você, repete, a vida toda, você cresce ouvindo isso, a chance de você ter sucesso, ou prosperidade, né, financeira, é muito pequena, por exemplo. Então, Jesus sabe, o cara lá talvez foi correr boi, e foi tentar puxar o boi e levou uma queda. Ou foi tentar treinar e não conseguiu dar saída de cela e todo mundo tava lá, não, cara, tu é patrão, tu trabalha, tu estuda, tu nunca vai sair de cela. E esses eventos ruins e as pessoas repetindo que você não podia, que você não consegue, por exemplo, é uma das formas de gerar essa crença limitante. Então, essa ferramenta mental, a visualização, ela me ajudou a entender que também
ela pode mostrar para a gente, não só desenvolver a gente, mas ela pode mostrar alguns bloqueios mentais que a gente tem. Principalmente de habilidades para ser executadas na vaquejada. Então, como eu acompanho muitos vaqueiros que estão tentando melhorar e têm desempenho, eu consegui, por exemplo, aprender isso também. Que às vezes você não vai dar uma saída de cela, porque, cara, você não acredita que você é capaz, nunca, de fazer isso. E isso, por exemplo, pode ser, às vezes você é uma pessoa que já sabe exatamente como fazer uma saída de cela, que é muito difícil eu perguntar aqui a alguém, cara, quais são palavras que têm poder, isso mesmo. Quais são as partes do corpo que você deve movimentar? Qual a sequência que você deve movimentar? Qual a posição que você deve ficar na saída de cela? Às vezes as pessoas não sabem nem isso. Então, mas às vezes tem pessoas que sabem isso, que praticam e fazem muito bem. Fazem muito bem em vários ambientes, nos treinos alternativos, sem correr o boi, com um boi de saco, puxando aquele protetor que tora. E quando diz vai valer um boi de verdade, o cara não faz, por exemplo. Esse, por exemplo, é um grande exemplo de uma pessoa que tem um bloqueio mental. Ela não está fazendo, por exemplo, por medo ou uma crença limitante. Mas se for medo, também tem jeito da gente questionando, ajudar. Mas aqui, como o Luiz Antônio não entrou, não me deu mais feedback, talvez ele tenha até saído, mas eu estou respondendo para todo mundo. Então tem tudo isso que pode afetar. Como é que eu posso descobrir isso? Cara, geralmente para você descobrir isso, você tem que participar de uma comunidade que te dê feedback, ou de algum programa que te dê feedback. Aí você, com esse feedback, pode direcionar ou que gera esse questionamento. Enfim, tem programas que esse questionamento você pode fazer por você só, mas tem programas que, por exemplo, que tem comunidade. O Discussion Academy, por exemplo, tem a comunidade que as pessoas podem perguntar o que for, a gente dá feedback nos treinamentos mentais, questão de direcionamento, enfim. Por exemplo, isso é uma grande ferramenta para poder ter uma evolução contínua. Então, foi através desses feedbacks e conversas com vários vaqueiros que eu descobri, por exemplo, que na visualização ela já indica que o cara tem uma crença limitante ou um medo muito grande. Pronto, Hilarison, eu não sei se pronuncia seu nome. Então, não sei a que momento você chegou, mas, por exemplo, essa é uma das ferramentas mentais que eu falei, a visualização, que pode nos ajudar a identificar qual é realmente o problema do cara sair de cela ou não. Às vezes não é nem mecânico, que a maioria das vezes também é, assim, acho que é 50-50, é você nem saber fazer, ou você não fazer com potência e com explosão, mas tem muitas coisas que, cara, a minha mente mesmo me bloqueia. E aí o cara treina, já tá bem na parte de fazer, e na hora lá de puxar o boi mesmo, nunca sai. E eu não quero que vocês pensem, eu treinei um dia e fui fazendo boi e não saiu, é porque o treino não funciona. Não, cara, se você treinou um dia, pelo amor de Deus, se você ainda tá com expectativa de um treino, de um dia, e dependendo do treino, porque, cara, treinar corretamente é difícil. Então, eu perdi o horário, desculpa, eu tinha um compromisso às 9h30, eu não vi, o papo estava bom, mas eu vou agradecer demais a todo mundo que participou aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube, mas eu nem vi o horário. Eu tenho uma sessão com os alunos do curso na carreira de boi, mas amanhã a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é eu, mesmo sem cavalo, posso evoluir na vaquejada, e você pode. Você pode evoluir na vaquejada, até mesmo sem cavalo. É o que a gente vai falar amanhã. Então, agradecer demais a participação de todos. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Como evoluir mesmo sem cavalo.